essa é a campanha 40 dias para uma vida mais que abençoada. É a segunda edição. Ano passado nós já fizemos essa campanha com o título 40 dias para uma vida abençoada. E a ênfase do ano passado foi: o segredo, a chave foi: o segredo da vida abençoada é entregar para Deus com fidelidade. Essa foi a chave da nossa campanha em 2023, baseado em 2 Coríntios 9, 7b, que diz assim: Deus ama quem dá com alegria. Porque muitas pessoas dão, mas nem todas dão com alegria. E quando você dá com alegria, é porque você entendeu o propósito, o porquê você está entregando aquilo que você está entregando. Então Deus ama quem entende, amém? E esse ano a chave dessa campanha em 2024 é: o segredo da vida mais que abençoada é administrar para Deus com sabedoria. Então, num ano falamos sobre generosidade, e hoje estamos falando sobre administração, mordomia. Romanos 14, 12 diz: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Afinal de contas, todos nós recebemos recursos para administrar, e um dia Deus ele vai nos cobrar o resultado dessa administração. Tudo que você tem nas suas mãos, não foi você que gerou, não foi você que criou essa riqueza, não, foi o próprio Deus que te deu para administrar, e um dia Ele vai prestar conta. Então, a vida mais que abençoada, ela se sustenta sobre duas colunas. A primeira é a fidelidade, a primeira perna é a fidelidade, ou seja, eu entrego os dízimos, eu entrego as ofertas a Deus, sou obediente aos mandamentos, sou fiel a Ele. E por um outro lado, a sabedoria, ou seja, eu administro tudo que eu possuo para Deus. Então, pensando que eu estou administrando aquilo que Deus me deu. Robert Morris, ele diz que quando você passa a levar realmente a sério sua mordomia financeira e colocar suas finanças em ordem, Deus também vai levar muito a sério a ajuda que Ele vai lhe dar. Pense nisso. Se você leva a sério o plano de ser generoso e um bom mordomo, Deus ele é fiel, Ele também vai levar a sério esse plano, e Ele vai olhar alguém que está sendo generoso e bom mordomo e vai dizer: eu vou abençoar essa pessoa, eu vou abrir as comportas do céu sobre ela, e eu vou derramar uma bênção que ela nem entende. Deus leva a sério os seus bons mordomos. E se eu for falar sobre dinheiro, na essência, dinheiro, ele é um grande teste para o coração do homem. O dinheiro é um teste se o homem é fiel ou não a Deus, simplesmente isso. Agora, as pessoas que ainda estão possuídas por mamon, elas ainda ficam transtornadas com esse assunto, e querem dividir esse assunto do dia a dia da igreja. Só que entenda, dinheiro é espiritual, e a Bíblia fala sobre isso, quer ver? Se eu pegar a Bíblia, a palavra crer na Bíblia, ela aparece 270 vezes. A palavra crer aparece 270 vezes. Por quê? Porque Deus quer que nós tenhamos fé, Deus quer que a gente creia, e então Ele nos ensina: olha, creia, eu sou fiel, então você pode crer. Na Bíblia, a palavra orar aparece 371 vezes. Por quê? Porque Deus quer que a gente ore. Se Jesus orou, ok? Se Jesus teve essa atitude, nos ensinou pelo exemplo, nós temos que fazer o mesmo. Já a palavra amor, ela aparece 714 vezes na Bíblia. Por que aparece tantas vezes na Bíblia? Deus é amor, ok? E Ele nos amou de uma forma incondicional, ao mesmo tempo que Ele também quer que nós amemos a Ele e as outras pessoas. Então Ele nos ensina sobre amar. Agora preste atenção nisso. A palavra dar aparece 2.162 vezes, muito mais do que as outras. Por que isso? Deus, Ele quer que aprendamos a ser generosos doadores, porque Deus foi aquela pessoa que doou primeiro. Ele foi o primeiro a ser generoso conosco,
Imagina, um dia ele olhou para o homem e viu que o homem estava perdido em seus pecados, em seus delitos, e ele viu que o homem ele não conseguia sair daquela situação. O homem ele não consegue se salvar, e Deus ele fez um plano. Qual foi o plano? Eu vou entregar o meu filho, eu vou entregar o melhor que eu tenho, para que a humanidade possa acessar a salvação. Então hoje Deus ele pode nos pedir para sermos doadores. Por quê? Porque Ele fez primeiro, e Ele fez o melhor, Ele deu o melhor que Ele tinha. Então agora, vá e faça o mesmo, amém? E tudo isso, a razão de tudo isso está lá em 1 Crônicas 29, 14b, que diz assim: tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Imagina, se Deus nos deu tudo, nós estamos não dando para Ele, nós estamos devolvendo para Ele, porque Ele nos deu tudo, e quando Ele nos pede de volta, Ele nos pede só uma parte, só uma partezinha daquilo que Ele mesmo nos forneceu. Então nós temos que ser mordomos e generosos. E por que a mordomia, a administração, ela é tão importante na nossa vida? Porque se a gente não for bons administradores, nós não teremos para nós mesmos, nós não vamos conseguir ofertar com alegria, e muito menos administrar para a nossa família, que é o tema da mensagem de hoje. Nós já vimos na primeira semana o tema mais impacto e menos estresse, ok? Você estava aqui na primeira semana. Na segunda semana, mais do que orçamento, certo? E na terceira semana, sempre grato, nunca reclamão. E hoje nós vamos estar falando sobre coração feliz, família feliz. Existe uma bênção sobre a sua casa, e ela parte de uma boa mordomia. E para fundamentar essa palavra, eu gostaria de compartilhar com você um vídeo de testemunho do Kaká e da Bruna. Acompanhe comigo. Iniciamos o ano 2023 na maior crise financeira da nossa vida. E junto com essa crise, uma avalanche de circunstâncias desfavoráveis para a nossa vida. Mas a gente tinha uma única convicção, de que a gente não podia desistir. Um mês após o outro, nós só tínhamos uma certeza: que Deus era suficiente sobre toda nossa dor e sobre tudo aquilo que nós estávamos vivendo. Como família, nós nunca negociamos os nossos princípios de dizimar, de ofertar, porque nós sabíamos que Deus estava cuidando de tudo e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Conhecemos que precisávamos de ajuda, e prontamente o pastor João Marcos, ele se propôs nos ajudar com estratégias, com ideias, com formas de procurar o fim dessa crise. Logo, prontamente, a gente colocou tudo em atividade, começamos já a elaborar estratégias, como ele tinha falado, e mais a gente tinha uma convicção também de que isso seria um trabalho de formiguinha. Começamos a campanha Uma Vida Abençoada, com o coração cheio de expectativas por aquilo que Deus ia fazer na nossa vida. Mas mal sabíamos que tudo aquilo que estávamos vivendo era Deus nos preparando para algo melhor e maior. Então, eis que surge uma grande oportunidade para vivermos algo que a gente nem imaginava. Deus me chamou para empreender no meio desse caos todo. O medo tentou tomar conta, mas diante de uma visão e de uma promessa, de anos atrás, nós decidimos orar, colocar diante de Deus, e ao fim da campanha, ouvindo a voz de Deus, após jejuarmos, orarmos e o Senhor testificar no nosso coração, nós decidimos então obedecer diante da palavra. Vão e construam a arca no deserto. Demos um passo de fé então para construir a nossa arca, e o Senhor proveu tudo o que precisávamos para esse início, desde recursos até uma equipe dos sonhos. Inauguramos o estúdio e logo no primeiro mês a gente já fechou as contas no positivo. Vemos e vimos o sobrenatural de Deus agir sobre nossa vida. E iniciamos o ano 2024 com uma expectativa maior do que Deus poderia fazer. Logo no início do ano, o Senhor já nos convidou ao nosso passo de fé. Desde que a Melissa nasceu, nós tínhamos o anseio no nosso coração de colocá-la no Colégio Legado. Mas era algo que nós planejávamos ainda para o futuro. E logo em janeiro o Senhor nos chamou para esse futuro bem presente, nos presenteando com essa oportunidade de colocá-la. E hoje, para a honra e glória de Deus, nós temos a nossa filha estudando em um colégio que é parte da nossa família. Nesse mês de maio, completamos 1 ano do estúdio e nós quitamos todas as nossas dívidas. E a gente está muito feliz
e com uma expectativa muito elevada, porque Deus tem algo a mais para fazer sobre a nossa vida. Nós somos muito gratos por aquilo que Deus fez, e a Ele seja a honra, a glória por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa casa e na nossa família. Aleluia, aplauda ao Senhor. Isso que Deus está fazendo na vida do Cacá e da Bruna também está acontecendo com diversas famílias que têm entendido esses dois lados de uma vida mais que abençoada: fidelidade e mordomia. E Salmo 128, 2 dá essa promessa para nós, quando andamos com essas duas frentes: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Feliz e próspero, porque você entendeu que de um lado você tem que andar em generosidade e no outro ter uma boa mordomia. Existe uma relação bíblica entre família, trabalho, prosperidade e felicidade. É óbvio que não é o trabalho que nos traz felicidade e prosperidade. Quem traz isso para o homem é o próprio Senhor, é dele que vem todas as coisas. Mas sem uma boa mordomia, sem uma boa administração, aquilo que o céu está derramando sobre nós, ele é desperdiçado. Porque Deus, Ele tem para nos entregar, Ele tem bênçãos para derramar sobre o seu povo, mas nós precisamos administrar bem isso. E não adianta, tem algumas pessoas que acabam tentando compensar isso com um trabalho duro. Não é o trabalho que nos sustenta, é o próprio Deus. Quando nós compensamos com um trabalho duro, nós não estamos usufruindo de uma bênção plena. É por isso que muitas pessoas trabalham tanto, mas não têm nada. Provérbios 15, 13 diz: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Robert Morris diz que pressão financeira arranca a alegria, e essa é a condição de muitas pessoas. Pessoas vivendo debaixo de uma pressão financeira, debaixo de dívidas, de problemas nessa área, elas acabam perdendo a sua alegria de viver, e consequentemente não só elas ficam tristes e desanimadas, mas toda a sua família acaba sofrendo com isso. Então entenda, um coração doente por conta de pressão financeira vai adoecer qualquer pessoa, vai adoecer. Eu nunca esqueço de um dia, quando o pastor Marcelo, ele trouxe a visão do Projeto Sonho para nós, e ele explicou, ele mostrou aquilo que Deus tinha projetado e mostrado. Uma frase dele me marcou. Ele falou o seguinte: olha, é uma grande obra, é uma grande empreitada, isso vai nos dar muito trabalho, porque é uma coisa grande, não é uma coisa pequena, mas eu decidi não adoecer a minha alma nesse processo, eu decidi não morrer na minha alma durante essa obra. Por quê? Porque o entendimento dessa obra é que essa obra não é nossa, essa obra é do Senhor. É o Senhor que financia, é o Senhor que aponta o caminho, é o Senhor que dá a velocidade, é o Senhor que dá a direção. Então nós não precisamos adoecer, compensar com o trabalho duro, porque não é o trabalho que nos dá todas as coisas, é o Senhor que sempre dá. Agora, tem muitas pessoas e famílias morrendo por pressão financeira, e muitas vezes não sabe que é por conta das finanças que o seu casamento não vai bem, que a relação com os seus filhos não vai bem, que toda a sua família vai mal. Muitas pessoas não conseguem associar isso à situação financeira, mas não só a Bíblia fala sobre isso, mas o mundo também está falando sobre isso. Quer ver? Coloca aqui umas manchetes de um jornal que nós extraímos, Revista Exame, olha só: 7 conselhos financeiros para quem vai se divorciar. Olha que brilhante, já está ensinando as pessoas a como divorciar bem certinho. Extraordinário, não é? Mas o mundo está associando uma coisa com a outra. Põe a próxima. Crise financeira e casamento. Como lidar com essa realidade? Começa a perceber que os assuntos, eles estão conectados. Casamento e área financeira. Divórcio. Crise financeira faz aumentar casos. Olha isso, a crise financeira está aumentando os casos de pessoas que já não estão mais se dando bem dentro do lar. Crise financeira no casamento, socorro, o que faço? O que se faz nessa hora? Próximo, como a infidelidade financeira põe relacionamentos em risco.
não somos nós que estamos dizendo, o próprio mundo está falando que tem a ver uma coisa com a outra. Mais uma: separação e dívidas, os riscos financeiros no divórcio de casais. Enfim, Robert Morris ele fala que uma administração incompetente das finanças causa mais problemas conjugais do que qualquer outro fato isolado. Você que talvez está aqui hoje e você está dizendo assim, olha, hoje é a última chance que eu dou para o meu casamento, é a última chance que eu dou para o meu lar. Entenda, pare para pensar se isso não é fruto de uma má mordomia, de uma má administração dos seus recursos. Podem ter outras coisas? Podem, mas finanças é o número 1 em divórcios em todo o mundo há muito tempo. Então, não permita que a má administração, ele destrua a sua paz e alegria, e consequentemente destrua o seu lar. Porque se você não estiver bem, a sua casa não vai estar bem. E nessas tentativas de tentar ajustar as coisas, principalmente quem tem muitos recursos, ou até quem não tem, pensa ou tenta cair na tentação de que comprando muitos bens materiais, você vai comprar a felicidade. Isso é uma mentira do espírito de Mamon, porque não é dessa forma que nós atraímos felicidade e satisfação para dentro de casa. Se fosse assim, não existiriam muitos milionários, pessoas extremamente ricas, lutando contra depressão, suicídio, tristeza e isolamento. Existem muitas pessoas que têm muito dinheiro e são muito infelizes, porque riqueza e felicidade não está conectado. Felicidade, ela se conecta apenas com o Senhor e nada mais. 1 João, capítulo 2, lá no versículo 16, diz o seguinte: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Quantas pessoas estão buscando aquilo que é instantâneo, aquilo que é passageiro, aquilo que é o prazer da hora, e esquecendo de buscar aquilo que é eterno. Tudo que é instantâneo precisa de uma embalagem muito atrativa, porque imagina, viver de macarrão instantâneo a vida toda, ninguém sobrevive a isso, porque isso não é saúde a longo prazo. Provérbios 27:20 diz o seguinte: os olhos do homem nunca se satisfazem, nunca se satisfazem. Sabe, nós temos que buscar aquele que satisfaz de verdade, que é o eterno, o nosso Senhor. Nada terreno pode te satisfazer plenamente, nossa satisfação está apenas no Senhor. Existe um texto na Bíblia que fala sobre um momento que Deus, ele ficou indignado com o seu povo, que o seu povo estava buscando algo momentâneo, algo do momento, uma satisfação do momento. Números 11:33 fala sobre isso, diz assim: mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Esse episódio é quando o povo estava no deserto, e Deus falou assim: olha, para esse momento de deserto, eu tenho maná para você, e o maná é o alimento suficiente para esse trajeto. Quando você chegar lá em Canaã, na terra prometida, lá é uma terra que mana leite e mel, lá vai ter muita coisa, não se preocupa, lá você vai usufruir de muita coisa boa, mas nesse momento agora, tudo o que você precisa é de maná. Só que o povo, ele não se contentou com aquilo que Deus deu, e ele queria mais, eles queriam mais, e eles pediram: nós queremos carne, porque senão não era para nós estarmos aqui, era para continuar lá no Egito, porque lá no Egito nós tínhamos várias outras coisas, e Deus deu carne. Só que Deus, ele ficou indignado com o seu povo, porque o povo não se contentou com aquele que era do momento. As pessoas querem tudo aqui e agora. Robert Morris fala que a capacidade de disciplinar, de retardar a gratificação e esperar por algo que desejamos, é das mais raras de nossa cultura. As pessoas não conseguem esperar. O mundo, ele não quer que você aguarde, que você espere e que você
faça as coisas no tempo que o Senhor deseja. Tem uma frase que me impacta muito, que diz assim: não compre nada por compulsão para a sua família, compre por oração. Não compra porque você agora quer, não compre por compulsão, mas compre por propósito, porque o Senhor está te dizendo, porque o Senhor está te encaminhando, o Senhor está apontando. Agora, em relação aos filhos, o que nós temos que fazer com os filhos nessa situação de lidar com o dinheiro? Nós temos que liderar pelo exemplo. Por quê? Porque eles estão vendo a forma como você lida com o dinheiro. Se tem uma coisa que a criança faz é aprender vendo, você não precisa dizer nada, mas a criança está aprendendo. Quantas vezes o meu filho repetiu uma coisa que eu nem disse para ele, mas eu disse em algum momento, e ele repetiu. Quantas coisas ele fez e eu não ensinei ele a fazer, ele simplesmente viu eu fazendo, e ele foi lá e repetiu. Sabe, mais importante do que você falar sobre dinheiro, é o que você faz com ele, e como você faz aquilo que faz, porque as crianças, elas estão sempre olhando, elas estão sempre aprendendo. Quem administra bem os seus recursos, fica feliz, e o seu lar também. Guarde isso no seu coração. Talvez esse seja o problema, o seu problema familiar. Então olhe para a sua administração, olhe para a sua mordomia, porque se você resolver essa área, você resolve a sua família também. Sendo assim, eu quero falar sobre 5 resultados de uma boa mordomia para a sua família, e eu gostaria que você acompanhasse 5 pontos, e nós encerramos com uma oração, amém? A primeira é: ser um bom mordomo permite a você e a sua família, primeiro, desfrutar da obediência que semearam. Então, se você estiver anotando, anote isso: desfrutar da obediência que semearam. Isaías 1, 19 e 20 diz o seguinte: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Toda decisão, meu irmão, ela tem uma consequência. Quer você, quer não, tem uma consequência. Todas as suas ações ou inações, tudo que você faz ou deixa de fazer, ele vai gerar um retorno. Se hoje você está nesse momento lendo um livro, o livro Mais que Abençoado, do Robert Morris, está aprendendo algumas coisas, se você está vindo aqui todos os domingos, trilhando essa campanha de 40 dias, isso é uma instrução do céu para a sua igreja, e não só a verdade igreja, mas a igreja de Jesus. Se você está aqui, e você está ouvindo essa mensagem, isso não é por acaso, isso é uma instrução que o céu está te entregando. Então, se o céu está te entregando uma instrução, e Deus ele não vai te entregar algo só para perda de tempo, você deve ter somente uma resposta. Qual é? Obediência. Obediência. Se Deus ele está montando tudo isso para que você ouça essa pregação, essa palavra ou essa sequência de mensagens que fala sobre mordomia, você tem que entender que existe uma resposta em obediência que você precisa entregar, e cada investimento em obediência há um retorno. O retorno da obediência é a bênção. Guarde isso: o retorno, a resposta da obediência é a bênção, e tudo que nós fizemos tem um retorno. Gálatas 6:7 diz assim: não se deixem enganar, não se engane, de Deus não se zomba. Nós não conseguimos zombar de Deus. Por quê? Pois o que o homem semear, isso também colherá. Deus ele não é aquele homem, aquele cara, que ele está lá em cima e deixa tudo embaixo acontecer e ele não se envolve com nada. Não, de Deus não se zomba. Se uma pessoa está plantando sementes ruins, Deus ele garante que aquela semente ela gere um fruto ruim. Por quê? É fruto do plantio dela. Porque de Deus não se zomba. Deus ele não deixa as coisas sem rumo. Deus ele cuida para que cada um colha conforme plantou. Agora, se a pessoa ela é obediente, ela segue aquilo que o Senhor está orientando, se ela se sacrifica, mas ela faz a vontade de Deus não se zomba. Ele vai dar a colheita para aquela pessoa.
Tanto de um lado, com alguém que planta algo muito ruim, ou como aquele que planta algo muito bom. Lembre-se, de Deus não se zomba. Deus ele não esquece da colheita de ninguém, seja ruim ou seja bom, a pessoa vai colher, porque Deus ele não deixa o mundo à solta, Ele cuida de cada coisa. De Deus não se zomba. Se o Senhor está trazendo uma instrução, sua obediência permite acessar a bênção que a acompanha. Então, se você obedecer, a bênção do céu estará sobre a sua vida. Você crê nisso? Você quer isso? Amém. Segundo, ser um bom mordomo permite a você e a sua família trazer alívio para seus parentes próximos. Olha só, trazer alívio para seus parentes próximos. Quanto tempo você não visita aquele tio que mora logo ali, mas que faz tempo que você não vai lá e dá um abraço, dá uma palavra e transfere aquilo que você está recebendo? 1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Entenda uma coisa, acompanhe comigo. Uma vida desorganizada, tá? E aqui eu não falo só financeiramente, mas principalmente financeiramente, mas em todas as áreas. Uma vida desorganizada, ela cria na mente dessa pessoa que é desorganizada, um estado de urgência em cuidar de si mesmo. Por quê? Porque como ele está sempre desorganizado, ele está sempre atrasado, ele está sempre com um problema mal resolvido, ele está sempre com uma pendência, a vida é sempre uma bagunça. Ele cria automaticamente, inconscientemente na sua mente, um estado de urgência para cuidar somente de si. Por quê? Porque a sua vida está precisando de um ajuste. Então ele acaba não conseguindo ter cabeça e tempo para cuidar dos outros. Vocês estão comigo? A pessoa ela cria esse estado de urgência e diz assim: cara, eu preciso cuidar de mim, porque não tem ninguém por mim, eu preciso cuidar da minha vida. E acaba vivendo eternamente, um tempão, uma vida toda, cuidando somente de si. O indicador, anote isso, o indicador da fé madura é quando não preciso mais me autocompletar, pois já entendi minha completude em Deus e passo a gerar fé nos outros. Em outras palavras, eu me torno alguém ausente de necessidades, pois a bênção dada por Deus, acessada por uma boa mordomia, me faz ter tempo para ver a necessidade do outro. Vou explicar melhor. Então, quando eu sou um bom mordomo daquilo que Deus me deu, eu mantenho a minha vida organizada, a minha casa organizada, tem uma coisa que me sobra. O que que é? Tem uma coisa que me sobra quando eu sou um bom mordomo. O que que é? Tempo. Tempo. Se a minha vida está organizada, se eu faço boa gestão dos recursos que Deus me deu, eu tenho tempo para olhar para o outro. Por quê? Porque a minha vida já está organizada, já está tudo nos eixos, já está tudo certinho, e agora eu consigo cumprir a palavra de Deus, porque não sou eu que estou dizendo, é 1 Timóteo 5,8 que diz: olha, cuide dos seus parentes, principalmente, especialmente dos da sua própria família. Não sou eu que estou dizendo, é Deus que está falando para você: coloque a sua vida em ordem, porque existem pessoas que estão dependendo de você, estão esperando por você dar um passo, estender uma mão, dar um abraço, dar uma palavra. Sim, nem todo mundo vai conseguir se ajudar sozinho, precisa de ajuda, e muitas vezes a ajuda vai vir de você. Então você está aqui recebendo essa ajuda da plataforma. Agora você deve colocar a sua vida em ordem, para que as outras pessoas possam usufruir da sua ordem. Amém? Você está comigo? E aqui nesse texto nós temos um agravante. Paulo ele coloca um novo indicador. Isso é muito forte. A fé verdadeira, ela precisa resultar em cuidado prático dos que estão mais próximos. É tipo aquela história da esposa que chegou para o marido, ou melhor, a mulher chegou para o pastor, chegou para o pastor e disse assim: pastor, não tem como meu marido ele morar aqui na igreja? Quem já ouviu essa história?
Alguns já ouviram, a maioria ainda não ouviu. A mulher chegou assim: olha, pastor, será que não tem como assim um quartinho aqui, um cantinho aqui na igreja, para ele ficar por aqui? Aí o pastor olhou para ela e falou assim: ô irmã, por que você quer que o seu marido more aqui na igreja? O que está acontecendo? Não, pastor, sabe o que é? É que assim, quando ele chega aqui, ele é uma bênção. Ele cumprimenta todo mundo, ele não briga com ninguém, ele sorri. Quando alguém esbarra nele, ele até pede perdão, perdão, tal, não sei o quê. Ninguém incomoda ele está sempre disposto, ele ajuda todo mundo, cumprimenta todas as pessoas. É o marido que eu orei a vida toda, é a pessoa que eu quero do meu lado. Só tem um problema, é quando ele chega em casa. Quando ele chega em casa, vira um demônio, porque só briga comigo, só briga com as crianças, não ajuda em nada, não faz nada direito, só me incomoda. Pastor, olha só, não tem como ele dormir aqui, porque aqui ele é uma bênção. É engraçado, né? Mas é trágico, não é? Tem muita gente passando por isso. Sabe, quem não faz isso, quem não cuida dos seus, Paulo diz que ele não só nega a fé. Olha só, é muito forte isso. Então ele não só está dizendo assim, eu não quero a fé. Não, o estado dele é muito pior. Ele é pior que um descrente. Quem é o descrente? Aquele que não crê em Deus. Não crer em Deus é a situação mais deplorável que o homem pode chegar. Não existe nada pior do que isso. Mas quem não ajuda os seus parentes se torna pior do que isso. Olha só a gravidade dessa situação. Então, hoje, nós temos que responder a esse chamado de sermos bons mordomos daquilo que nós temos nas mãos, inclusive da nossa família, porque quando nós cuidamos bem dos recursos que Deus nos deu, nos sobra tempo para cuidar daqueles que estão próximos de nós, e a responsabilidade é nossa, amém? Eu não sei você, mas eu assumo essa responsabilidade dentro do meu lar, dentro da minha casa, no local que eu trabalho, de cuidar bem de mim, cuidar das minhas finanças, ser um bom mordomo, porque existem pessoas que dependem de mim. Você aceita esse desafio? Sim ou não? Você quer viver a bênção do céu na sua casa? Glória a Deus. 3, ser um bom mordomo permite a você e a sua família prover recursos para quem precisa. Prover recursos para quem precisa. Olha esse texto lá em Filipenses 4,18, que diz assim, Paulo falando: recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então, Paulo, ele recebeu dos irmãos dessa igreja de Filipos toda a oferta que ele precisava, e ele estava grato e satisfeito. Ele já falou: olha, eu consigo viver no muito, eu sei viver no pouco, mas nesse momento eu sou grato por tudo o que recebi de vocês. Se eu fosse pegar o livro que nós estamos lendo, e toda essa campanha de 40 dias para uma vida mais que abençoada, eu resumiria numa expressão, numa frase. Para mim, a mordomia permite. A mordomia permite. A mordomia nos permite tantas coisas. Quando somos bons mordomos, nós temos permissão para fazer tantas coisas boas. Então, quando você cuida bem do que Deus te deu, você encontra novas possibilidades em tudo na vida. Você encontra novas possibilidades de ser relevante aonde você está inserido, seja não só na sua casa, na sua família, mas também lá no seu trabalho, lá naquela padaria que você vai de vez em quando, no posto de combustível, nas pessoas que você acaba tendo relacionamento. Quando você cuida bem de si, quando você está bem, quando você é um bom mordomo, ok? Quando você faz direitinho, administra bem os recursos, isso te sobra tempo e te abre possibilidades para ser relevante. Você também abre novas possibilidades de empreender. Olha só, eu conheço pessoas que elas têm uma veia empreendedora fortíssima, que tem um fogo dentro de si, cheio de ideias, cheio de coisas para fazer, quer criar tantas coisas.
elas têm um impulso para o empreendedorismo, mas como você vai fazer isso se a sua vida é uma bagunça? Então é necessário colocar as coisas em ordem. Quando você é um bom mordomo, você encontra novas possibilidades de cuidar de si mesmo, cuidar da sua casa, cuidar do seu corpo. Ano que vem, vai no Verdade Run, correr 1 quilômetro com a gente. Meu Deus, o povo não quer ir, mas vamos lá. Você quer ir no Verdade Run em 2025, sim ou não? E isso nem que seja pela fé, meu irmão. Fala pela fé, vai, diz assim, eu vou, eu não acredito, mas eu vou. Eu digo que vou e eu vou. Já vamos abrir inscrição daqui a pouco, eu vou falar para o Tiago, já abre inscrição e já compromete todo mundo, não é? Quando nós somos bons mordomos, nós encontramos novas possibilidades de abençoar outras pessoas, e também de abraçar novas causas que aparecem, e também de ampliar a obra do reino. A boa mordomia permite, você entendeu agora? A mordomia permite, enquanto nós não cuidarmos bem do que está conosco, nós não somos úteis para o próximo. E eu tenho uma frase que me marca muito, é que uma vida dedicada a si mesmo é uma vida inútil, porque se você nasceu para cuidar de você, somente de você, que utilidade tem a sua vida para o todo? Não existe utilidade nenhuma. Nós somos seres sociáveis, e se nós só cuidarmos de nós mesmos, a nossa vida ela é inútil. O pastor Marcelo e o Tiago Zabotti, eles acabaram de voltar de Angola, e estamos fazendo algo extraordinário lá naquele país, naquela cidade Ondiva, e ano que vem nós estaremos lá de novo, nós vamos voltar lá ano que vem. Terão outras coisas que vão estar acontecendo lá. Sabe por que a gente vai voltar lá? Porque a nossa mordomia, ela deve ser usufruída por terceiros, senão é apenas egoísmo. Pensa, tudo que nós fizemos aqui, a boa mordomia dos recursos que estão nesse lugar, a sua generosidade neste lugar, ela precisa ser usufruída por outras pessoas, senão de que vale, de que adianta? Sabe, quando nós fizemos missão na África, e tudo isso que nós estamos fazendo, nós não fazemos isso por alívio de consciência, nós não estamos fazendo isso porque as pessoas estão dizendo, olha, vocês têm que fazer isso, não, sabe por que nós vamos lá? Porque isso é chamado, isso é missão, isso é ordem de Deus, nós temos convicção do que Deus está nos falando, ninguém precisa dizer nada, está escrito na Bíblia. Então nós precisamos entender que essa boa mordomia que é exercida nesse lugar, precisa ser usufruída por outras pessoas, senão é inútil. Aquilo que você faz na sua vida não pode parar em você, deve ser usufruída por outras pessoas, senão é inútil, é egoísmo. E falando em família feliz como tema dessa mensagem, que tipo de felicidade nós podemos gerar dentro do lar? Que tipo de alegria? A minha alegria é que hoje o meu filho tem 4 anos, não entende muita coisa, mas lá dentro da nossa casa ele já está vivendo um ambiente de mordomia e generosidade, e ele já está vendo isso acontecer. Não necessariamente eu ainda explico tudo para ele, porque nem tudo ele entende, mas ele me vê fazendo, ele vê a mãe dele fazendo. Vou reformular a explicação. Sabe aquela coisa assim, quando tu vê uma criança de 1 ano, eu vou dizer 1 ano, ok? Ela pega um celular, e ela faz assim com o dedinho assim, ó. Não é? Quem já viu? E se assustou, como eu. Uma criança de 1 ano com o dedinho assim, ó, no celular. É de se assustar, não é? Uma criança de 1 ano. Eu fui ver celular, eu já tinha, sei lá, 10, enfim, e olhe lá, não vou revelar a idade, não é? Mas hoje uma criança, ela já, como isso? Como que isso acontece? Como é que esse dedinho, ele sabe que tem que fazer isso? Sabe, as pessoas explicam, não, mas é que essa geração de agora, ela já nasce com o celular na mão, não é? É assim, essa é a nossa explicação, né? A gente não quer falar outra coisa. Aí fala assim, não, é que essa geração, ela já nasceu com o celular na mão. Agora imagina uma criança
crescer imergida numa cultura de mordomia e generosidade. Imagina uma criança crescer vendo seus pais sendo generosos na igreja, generosos com o vizinho, com aquele que precisa, servindo no ministério. Imagina como aquela criança vai crescer. Aí nós não vamos estar vendo só crianças com dedinho, nós vamos ver crianças lá naquela outra sala que tem lá, dizendo assim: eu quero meu crachá para servir. Como é que eu posso responder para essa causa? Como? Eu quero participar disso. Porque alguém ensinou? Não, porque ela simplesmente viu isso dentro de casa. O que Deus está nos trazendo hoje é que nós abandonemos o egoísmo geracional. Porque quando nós não ensinamos isso dentro da nossa casa, nós estamos ensinando outra coisa, e essa outra coisa vai ser passada para frente, e isso se torna um ensino geracional. Abrace a generosidade através de uma nova cultura de mordomia na sua casa, amém? Glória a Deus. Quarto, ser um bom mordomo permite a você e a sua família servirem ministerialmente na igreja local. 2 Coríntios 9:12 diz: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que servir é suprir. Servir é suprir. Quando você serve, você está suprindo a necessidade de alguém ou de algo. Agora, só pode suprir quem já está suprido. Se você vive estagnado em pressão financeira, como você vai ter tempo e cabeça para servir outras pessoas? Como isso vai acontecer? Uma coisa muito legal, um dia eu aprendi com a pastora Marisa, num discipulado há muito tempo atrás. Ela chegou para nós e falou assim, com as mãozinhas dela, falou assim, ó, vou te imitar, pastora, vamos lá. É assim, ó, corte os rabinhos presos. Cortem todos os rabinhos presos que você tem. Sabe o que significa isso? São aqueles probleminhas que você tem e que não te permite voar, não te permite correr, aproveitar novas oportunidades. Você está sempre preso em algo. Você surge uma oportunidade lá, você não pode ir porque tem alguma coisa te prendendo. Surge uma outra possibilidade aqui, eu quero ir, não, mas eu não posso porque eu tenho algo aqui que está me segurando. Sabe o que são essas coisas? Dívidas em excesso, corte esses rabinhos. Prazeres em excesso, rabinho preso. Problemas em excesso, obstinação em excesso, passado em excesso, são coisas que te prendem e não te permitem voar, ir em direção ao que Deus tem para você. Sabe, tudo que temos hoje é suficiente para o nosso sustento próprio e para nos liberar a suprir outras pessoas. Você já tem tudo o que você precisa para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Sabe, aqui na igreja, a igreja local, eu entendo que é um conglomerado de mutualidades. Ou seja, aqui você dá e você recebe, na mesma medida. Eu já fui muito suprido nesse lugar. Quando eu precisei de algo, sempre teve alguém que estendeu a mão. Agora, já apareceu muitas pessoas também, que precisavam de mim, e eu também tive algo para entregar. Então aqui na igreja, nós encontramos apoio mútuo. Aqui você pode dar e receber apoio. Aqui você tem sustento mútuo, disciplina mútua, porque às vezes a gente também puxa um pouco a orelha. Já puxaram a minha orelha também. Família, é assim. E aqui também você encontra direção mútua. Um dia você dá direção, outro dia você recebe uma direção. Isso é a igreja. Entenda uma coisa, aqui só está sozinho quem quer. Porque se você quiser ter alguém ao seu lado, você encontra. Você tem hub, você tem culto, você tem corrida, você tem conferência, você tem um monte de coisa. Um monte de coisa. Você só fica sozinho se você quiser. Amém? Então, nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. E por fim, ser um bom mordomo permite a você e a sua família, 5, estarem sempre prontos para serem generosos, até porque a mordomia permite. 2 Coríntios 9:10 diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente
e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Então, quando você administra com prudência, abençoando a sua família, liderança, os necessitados, a obra de Deus em geral, você é abençoado com prosperidade da generosidade. Eu entendo que a generosidade é uma bênção acessada, não é uma bênção acessível, não é uma bênção a acessar, não. Generosidade é uma bênção acessada. Como é que funciona? Quando você é generoso, acessou. Você foi generoso, você entrou. Não é assim, eu fui generoso e talvez um dia algo vai acontecer na minha vida. Não, a partir do momento que você foi generoso, algo aconteceu na sua vida. Algo aconteceu, porque a generosidade é uma bênção acessada. Deus, Ele supre e nos aumenta de todas as formas, para que nada falte na nossa vida, e que você possa ser sempre, em todo tempo, generoso, amém? Mateus 24:46 diz o seguinte: feliz o servo a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar, garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. A maior bênção que nós podemos receber como cristãos hoje nós estamos cuidando de um pouco de recursos que Deus nos deu. Quando somos fiéis nesse pouco que Deus nos deu, o nosso presente é poder agora cuidar de coisas maiores, mas sempre lembrando, isso seja pouco ou seja muito, nunca é nosso, e é sempre de Deus, e Deus espera de nós que nós sejamos bons mordomos fiéis com aquilo que Ele nos deu. Entenda que administrar bem é espiritual. Então, ser um bom mordomo, botar tudo lá na planilha, é espiritual. Cumprir esse mandamento te faz desfrutar desses benefícios junto com a sua família. Você quer ser abençoado? Você quer que a sua família seja abençoada? Amém? Então coloque-se de pé. Hoje é o dia de você tomar uma decisão. Deus, Ele está te chamando para ser um bom mordomo. Deus está te chamando para que coisas possam mudar na sua vida, amém? E eu quero fazer